Olá pessoal, esta é a nossa última aula do capítulo 2 que falamos sobre variáveis, operadores e controle de fluxo. Então, fica aí por aí porque nessa aula tem mais truques para você aprender sobre controle de fluxo e operadores. Então, nesta aula temos mais truques a aprender. Vamos aprender dois truques sobre controle de fluxo, que são o switch e o else-if. Uma maneira mais diferente de fazer a condição if-else. Então, o primeiro truque vai ser sobre o quê? O primeiro truque vai ser sobre switch. Vamos tentar implementar a nossa calculadora científica com a estrutura de controle de fluxo switch. Mas agora, o que é o switch? Switch é nada mais do que uma estrutura de controle de fluxo multi-escolha. Quer dizer que se você tem muita escolha, várias escolhas, várias opções a fazer, e segundo uma opção, uma dada coisa tem que ser feita, então a estrutura de controle de fluxo switch também é uma boa ideia para você implementar, tentar resolver o teu problema. Mas como funciona o switch? Bem, a estrutura de controle de fluxo switch funciona da seguinte forma. Você escreve switch, depois põe parênteses curvo, dentro do parênteses curvo vai a tua escolha, quer dizer que vai a variável que contém o teu valor a escolher, depois tem abrir chaveta, fechar chaveta, e dentro da chaveta o corpo do switch. E dentro do switch, dentro da chaveta, vai alguns casos, que é as opções, quer dizer que você vai escrever caso ou case, depois vai expor o quê? Vai expor a tua escolha, por exemplo, se for A, ok? Por exemplo, vamos supor que a tua escolha é 1, 2, 3. Quer dizer que você vai pôr case 1, depois 2 pontos, depois caso seja 1, caso a tua escolha que tiver no parêntese seja 1, você vai pôr a instrução a executar caso seja verdade. E depois, sucessivamente, caso for 2, você vai pôr também a instrução a executar para se a escolha for 2. Então, isso é como funciona a história do controle de fluxo. Mas não esquece, quando você entra no corpo da tua escolha, automaticamente no fim da tua escolha tem que ter um break. Break que é para parar o programa. Quer dizer que quando a escolha for verdadeira, a comparação for verdadeira, depois faça o que está no corpo e depois faz o quê? O break para parar e continuar na linha que está depois do switch. Mas não se preocupe, essa explicação é um pouco complexa, mas vamos ver isso na prática. Vamos tentar resolver nossa calculadora científica com esse conceito de switch e você vai perceber muito bem como funciona o switch. Então, vamos passar para a prática. Ok, então essa é a nossa aula, que eu chamo aula, essa é a última aula da nossa sessão, ou do nosso capítulo, e vamos falar do quê? Vamos mostrar alguns truques sobre a programação em geral, ok? Então, para vos mostrar esse truque, o primeiro truque será sobre uma estrutura de decisão, que vai ser uma opção para, por exemplo, quando você estiver a utilizar o if-else, vocês vão pensar numa outra opção que chama-se switch, ok? Switch é uma estrutura multi-escolha. Então, para fazer um exemplo de como funciona um switch, vamos utilizar o nosso programa de calculadora. Então, nosso programa de calculadora está aqui. Está aqui o nosso programa de calculadora. Vamos apenas copiar esta parte. Aqui a função main completa. Vamos copiar aqui. E vamos criar uma outra versão. Okay, vamos criar um novo package. New package. E vamos dizer que versão 3 ou versão 3, ok. E criamos o package, e dentro desse package vamos criar o quê? Uma classe ok. Vamos chamar de calculadora também, calculadora. Ok, então vamos para a nossa função main aqui que copiamos aí. Vamos por aqui, vamos só clicar aqui para nos pôr diretamente a Java útil, a scanner, ou importar ao scanner. Aqui está importado. Vamos só apagar estes comentários aqui que não nos servem para nada. Ok, estamos aqui no nosso programa antigamente, ok. Então, aqui pedimos o quê? Criamos variáveis para o primeiro valor, segundo valor. Aqui essa variável para o tipo de operação. Depois imprimimos calculadora e depois que pedimos o primeiro número. Aqui pedimos o segundo número. Isso aqui está a fazer aqui. Concatenação. Ok. Depois pedimos o quê? Pedimos o tipo de caráter. Ok. E depois começamos a fazer a comparação. Se a operação for vezes, vamos executar isso. Se não for, não será executada. Então vamos passar aqui na linha seguinte. Vamos comparar se é igual a menos e sucessivamente. Então, a partir daqui, onde começa o nosso segundo truque. Vamos apagar isso, vamos mostrar uma outra forma de fazer essa comparação ou de fazer essa decisão de mais ou menos, a operação que temos de fazer a partir
da estrutura de dados, da estrutura de fluxo que chamamos switch. Ok. Isso aqui, switch é uma estrutura de decisão, decisional, multi-escolha. Quer dizer, quando você tem várias escolhas, você pode criar um switch. Mas como? Ok. Um switch começa assim. Você escreve switch e depois põe parênteses, fecha parênteses e depois põe, abre chaveta e fecha chaveta. Ok, então, depois tem o quê? Depois tem a estrutura. Tem aqui dentro de parênteses, o que é que vai dentro de parênteses? Dentro de parênteses vai a tua escolha, a tua variável, ok? Mas vamos pôr case, vamos pôr case. Depois, quando você criar o teu switch, você tem de pôr os casos necessários, as escolhas, as opções, ok? Nós temos quantas opções? Não temos opção mais, quando for menos, quando for vezes, quando for dividir. Então, vamos começar. Para exprimir esse tipo de escolha, vamos chamar de quê? Case. Você põe case, depois que põe o teu tipo, o teu valor que você quer comparar. Nós queremos comparar que se for, quando for quê? Quando for vezes. Então, o vezes é o quê? Dizemos que é um caráter, então tem de ser, se é um caráter, tem de ser dentro de aspas simples, depois põe vezes, ok. Caso for vezes, vamos fazer que você põe 2 pontos e aqui dentro você põe que aqui é o corpo do case, quer dizer que caso a nossa operação for vezes, então faça isso. Vamos fazer o quê? Vamos buscar aqui o que tem de fazer quando é vezes. Tá aqui é isto. Tem de fazer, vamos pôr aqui e metemos aqui, ok? Deixa eu organizar. E depois de todo o case tem sempre um que? Um break. Ok, metemos um break. Quer dizer, break quer dizer que para aqui. Executa isso e para. E depois passa na linha que está depois do switch. Ok? Para continuar o programa. Ok. Nós temos mais outro case. Temos mais outro caso. Quer dizer, case é caso. Tem mais outro caso. Caso o quê? Caso for que? Não, vem para aqui. O que tu está a fazer isso? Ok. Caso for menos. Ok. Caso for menos, então faça isso. Vamos fazer o quê? Vamos buscar o que tem de ser executado no menos. Ok. Deixa eu dar um espaço aqui. Ok. E aqui. Caso for menos, então 2 pontos, depois põe o corpo do caso, deste caso. Ok? Então, depois temos outro caso. Vamos só repetir isso aqui. Temos primeiro de pôr o break. E temos break, ponto e vírgula. Vamos só repetir esta estrutura aqui. Caso for que? Caso for mais. E aqui tem que ser que? Tem que ser mais. Aqui tem que ser mais. Aqui temos que pôr o quê? Soma. Ok? E temos que substituir isso aqui. Soma. Depois, caso for que? Caso for divisão. Vamos fazer 2 pontos. Depois vamos meter o quê? Vamos buscar outra vez para não escrevermos. Vamos a perder tempo. Ok. E metemos aqui. Ok. Então está aqui o nosso programa. Ok. Agora, depois do case tem sempre um caso por defeito. Quer dizer que se a operação que ele digitar não for nem vezes, nem menos, nem mais, nem dividir, o que, tem que acontecer? Tem que sempre ter um caso por defeito. Então chama-se que default, e depois você põe que? Vamos só imprimir no ecrã, system out, println, vamos pôr no ecrã o quê? Vamos somente imprimir este tipo de operação não existe. Ok. Ou podemos imprimir também este tipo de operação não existe, tenta outra vez. Ok. E depois aqui temos que pôr, escrevemos o break, temos que pôr break. Ok. E no defeito, no caso por defeito, não precisamos pôr. Aqui tem uma coisa errada. Case, double, soma. Ok. Ok.
Ok, disse que a variável soma esta foi definida. Ah, ok, aqui não é soma. Aqui é divisão. Divisão. Porque está o problema de copiar. Quando copias até erros. Ok, tá bom. Ok, estamos aqui. Agora, mas o que tem de ser comparado com este valor? O que tem que ser comparado? Tem que ser comparado o quê? A nossa variável operação que recebemos onde? Do teclado. Então pegamos aqui nesse centro, aqui no parênteses do switch, vai o quê? Vai o nosso valor a comparar com nossos casos, ok? Então metemos a nossa operação aqui, quer dizer que quando nós digitamos o valor da operação, ela vai ser posta nessa variável, operação, e depois vai ser substituída aqui. Por exemplo, se for um mais, ele vai pegar esse mais que está aqui, que foi substituído, é igual a este caso? É igual a este vezes? Não. Então ele passa, ignora tudo isso. Vem aqui, é igual a menos? Não, passa, ignora tudo isso, não faz nada aqui, ignora tudo. É mais? Sim, é mais. Então ele entra aqui. Caso é verdadeiro, quer dizer que ele compara uma coisa como se estivesse a comprar no if. If mais é igual a este mais, quer dizer que a operação é igual a este mais. Então vai executar aqui, vai executar tudo isso e depois fazer o break. O break significa quando um caso for verdadeiro, quer dizer que break, quer dizer que para aqui, quer dizer que para e passa na linha seguinte, quer dizer que a linha seguinte é onde? Aqui, na linha seguinte está do switch. Quer dizer que porque ele podia escolher para comparar com essa aqui, mas quando você faz isso, quer dizer que você diz, olha, não faz mais nada, não compara mais com nenhum, nem se tiver outra opção disponível, não compara, somente faça isso, depois para e passa na linha seguinte, ok? Depois do switch, faça o que tiver ali embaixo. Ok, então vamos testar nosso programa. Agora, caso uma operação, caso o que nós digitamos não for igual a nenhum deste caso aqui, que vai ser executado aqui é default, caso por defeito. Quer dizer que ele vai imprimir o que este tipo de operação não existe. Ok, então vamos comprar nosso programa. Run file. Digita o primeiro valor, vamos digitar 10. Segundo valor, vamos digitar 2. O tipo, a operação, vamos digitar multiplicação. E está aqui, 20.0. Ok? Está aqui o nosso programa, está aqui. Quer dizer que digitamos o que? Digitamos aqui multiplicação, ele pegou multiplicação, substituiu aqui multiplicação, depois comparou. Multiplicação, o sinal que nós digitamos no teclado é igual a isso, é igual, case igual a isso, caso seja igual a isso, então fizemos o quê? Criamos a variável multiplicação e demos o valor de quê? Da multiplicação dos dois, do valor 1 e do valor 2 que nós digitamos no teclado, e depois imprimimos, depois fazemos o quê? Break, e passa na linha que está depois do switch. Vamos testar isso para ver se é verdade ou não. Vamos meter aqui, vamos meter fim do programa, ou vamos a seguir do switch. Depois vamos dizer que é fim. Quer dizer que isso aqui, vamos provar se na verdade quando executa um caso, depois ele passa na linha seguinte, não continua aqui, ok? Agora vamos testar com outro sinal, uma outra operação. Vamos dizer 5, 4, vamos dizer que é menos. Ok, está aqui é 1, 5 menos 4 é 1, e depois o que ele fez? A seguir do switch, fim. Quer dizer que quando ele imprimiu, fez a subtração de 5 menos 1, ele veio aqui, operação em menos, entrou aqui, comparou, veio, e subtraiu 5 menos 4, deu 1, imprimiu, depois que break, e passou aqui, a linha que foi imprimida foi o quê? A seguir do switch, fim. E estamos aqui, provamos, está aqui. Ok, isso é uma outra forma de fazer nossa calculadora, e você que vai escolhe quando for esse tipo de multi-escolha, se utilizas o if ou o switch. Isso é outra escolha. Esse é o primeiro truque. Ok. Bem, já vimos como funciona a história de controle de fluxo switch, e vimos também que foi fácil implementar a nossa calculadora científica com o controle de fluxo switch. Mas agora também podemos implementar esse programa com a história de controle de fluxo else if. Else if é nada mais do que o if, mas quando você tem várias opções e apenas uma das opções também tem de ser executada. Apenas uma e uma só tem de ser executada num dado momento. Porque o if você pode escrever vários if. Então, se a condição for verdadeira, o primeiro if pode ser executado, o segundo pode ser executado. Mas nós queremos que apenas um único if, apenas se executa. Por exemplo, vamos ter o if de que? O if, caso
caso seja que o mais, caso seja que o menos, caso seja a divisão, caso seja a multiplicação. Então, apenas só um, porque uma operação não pode ser mais e menos ao mesmo tempo. Apenas um dado momento, só um mais, ou é menos, ou é divisão, é multiplicação. Então, vamos implementar o if-else neste programa da calculadora científica. Agora vamos fazer o quê? Vamos passar para a prática. Ok, então, agora, vamos passar pelo segundo truque, ok? Vamos fechar esse programa, vamos fechar o programa da versão 3 e vamos abrir a versão 2, ok? Aqui vamos abrir a versão 2, vamos tentar aprender o segundo truque. O segundo truque é outra vez sobre no programa calculadora. Temos que fazer o quê? Vamos analisar o nosso programa aqui. Por exemplo, nós sabemos que digitamos apenas uma operação, ok? Uma operação. Nunca vai ser duas operações, sempre uma, porque nós só recuperamos o quê? Um único caráter. Então, um único caráter nunca pode ser mais e menos ao mesmo tempo. Só pode ser dos dois. Só pode ser um desses, ou mais, ou menos, ou vezes, ou divisão. Nunca pode ser um caráter que vamos entrar uma operação, nunca pode ser dois ao mesmo tempo. Isso é verdade, isso nunca vamos conseguir fazer isso. Então aqui estamos a fazer o quê? Ela cada vez vem aqui, ele compara, ele diz, se esta operação que nós digitamos for igual a vezes, faça isso. Depois faz o quê? Depois passa aqui, e depois passa aqui, e executa isso aqui outra vez. Se a operação for igual a menos, se for, ele vai executar isso, se não for, vai passar, vai executar o caso seguinte. E mesmo se for verdade, ele executa isso e depois ainda passa aqui outra vez. Ok? Quer dizer que, ou mesmo sendo verdade ou não sendo verdade, sempre vai executar isso aqui, vai executar isso aqui. Tá? Já vai dar para ver que é menos eficiente que o switch, porque o switch se executa apenas um caso, quando for verdadeiro, e depois ignora os outros. Mas aqui não, ele vem aqui, executa este, mesmo se isso for verdade, ainda vai ver aqui, sabe que a operação não é menos, foi vezes, não é menos, vai ver aqui, ainda vai comparar e vai fazer o que ele quiser. Mas um bom programa tem que ser eficiente, ok? Então, só faz o que é necessário, o que não é necessário não precisa fazer. Então aqui já sabemos que a cada momento só uma coisa que será verdade, ou será mais, ou será vezes, ou menos, ou mais, ou dividir. Nunca será dois ao mesmo tempo. Então podemos aplicar a estrutura que chamamos que if, else ou else if, ok? Por exemplo, nós temos if, else, quer dizer que se for verdade essa comparação, executa isso. Se não for, vai executar o else. Mas tem uma outra estrutura que se chama o quê? Que chama, é sempre com o if, mas você põe que else if. Quer dizer que se a operação for igual a vezes, faça isso. E se não for, calma. Então, analisa essa aqui, else if. Então, se, quer dizer que se não for isso, quer dizer que aqui vamos fazer o quê? Vamos só apagar isso. Vamos puxar aqui, vamos dizer. Então, fazer o quê? Se não for isso, então analisa esse caso, else if. Ok? Quer dizer que, agora, se não for também, se não for menos, então faça isso. Else if. Se não for, esquecemos aqui um. Ah, não, esse é o primeiro, segundo, terceiro. Então, se não for vezes e não for menos, nem for mais, obrigatoriamente é o quê? É uma divisão. Então quer dizer que esse é else. Quer dizer que esse vai ser o nosso else. Else if. Quer dizer que se não for nem vezes, nem menos, nem mais, nem divisão, então o último caso, quer dizer que um bloco é else if. Quando temos if, depois temos else if, temos sempre que terminar com o quê? Com um else. Então o último caso vamos dizer o quê? Que é aquela nossa opção por defeito do switch. Vamos dizer o quê? Vamos simplesmente dizer que a operação não existe. Ok. Aqui temos que pôr primeiro o out. Ok. Quer dizer que aqui o que vai acontecer. Agora aqui nosso programa está eficiente. Por quê? Por exemplo, se nós metemos o mais, o que é que vai ser feito? Apenas vai ser comparado um deles. Ok? Nunca
Se isso for verdade, por exemplo, se for a operação for vezes, vai pegar vezes, a operação é igual a vezes, se for, vai executar isto e depois ignora isso, ignora tudo isso aqui. Quer dizer que passa na linha seguinte, ok? Vamos testar isso. Vamos escrever fim. Vamos escrever fim do programa. Ok. Então, vamos digitar, vamos compilar isto. Ok, digito o valor, 10, 5, vamos fazer aqui, mais, ok, está aqui, 15 e fim do programa. Ok. Digitamos mais, então ele vem aqui, ele compara se operação mais é igual a vezes, não é. Então ele vai aqui, então se, quer dizer aqui, se não for isso, então se for mais igual a menos, não é. Então se ele vem aqui, analisa isso, é mais, ok, então é mais verdadeiro, entra aqui, executa isto, e depois que nem analisa mais essa aqui, a divisão, porque ele já sabe que um foi verdadeiro, quer dizer que a cada momento só um é que deve ser verdadeiro. Ele já sabe isso, deduz isso. Depois passa onde? Vai na última linha, System Out Println, por isso é que imprimiu fim do programa. Ok? Quer dizer que quando você sabe que a cada momento só uma das condições é que será executada, você pode muito bem ajudar o compilador, você pode já meter, em vez de meter cada vez if, ou if else sem sentido, pode pensar diretamente já, else if. Porque no outro caso, ele mesmo que um já fosse verdade, ele ainda ia tentar analisar os outros, ok? Isso é perder tempo. Então ele aqui faz diretamente, ok? Esse é outro truque do if else. Como você utiliza, é tua escolha. Utiliza bem quando você precisa. Isso depende do tipo de problema que você tentar resolver.